Olá, meu nome é Claudiane Salles. Meu nome é Bia Martins. E hoje nós estamos aqui para mais um quadro da saúde, da nossa saúde emocional, onde a vida é feita para sentir. Logo, sentir é existir. E hoje eu trouxe aqui para falar sobre um tema, uma pessoa assim que mora no meu coração, que faz parte da minha vida, do meu aprendizado e da minha saúde emocional. Hoje eu trouxe aqui a Luanda Padilha para a gente estar falando sobre... Redescobrindo o seu mundo feminino. É isso aí. Então, hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais de como a gente consegue redescobrir mesmo o feminino que habita em nós e que precisa ser vivido no dia a dia, né, Lu? Sim. Não é, Bia? A gente precisa trazer isso, né? E muitas das vezes isso se torna uma dificuldade, digamos assim. Total, hoje é a dificuldade das mulheres. De todas as mulheres que eu atendo, acredito que você atenda, é a nossa dificuldade, conseguir se encontrar com o nosso feminino. É isso. Então, a Luanda, ela vai estar trazendo aqui um tema que ela é expert, ela dá aula sobre isso. Muita responsabilidade. Com muita responsabilidade. Falar sobre o assunto. É muita responsabilidade e ela dá aula mesmo, gente, sobre isso. Então, a gente trouxe ela aqui para estar trazendo isso para o nosso dia a dia com dicas básicas também, né, Lu? Que a gente consegue, que a gente tem que conseguir fazer. A gente tem que. A gente tem que. Lu, conta um pouquinho da sua história para o pessoal te conhecer, para quem ainda não te conhece, para te conhecer um pouquinho. Tá, você que já me conhece, o que você acha importante eu dizer? Porque senão eu vou ficar aqui falando. Contando. O que a sua profissão, como é esse trabalho seu com o feminino, assim, o que te levou, né, a se apaixonar por isso? Então, assim, eu fiz psicologia, né? Mas anterior à psicologia, eu fiz uma formação em programação neurolinguística. E essa formação me colocou em grupos, na época, que eram chamados, ainda são chamados, daqueles treinamentos de alto impacto, né? São conhecidos como DL, Leader Trainer, tem alguns nomes pelo Brasil. E eu comecei a participar desses treinamentos como uma estagiária, né? Eu ainda não era nem formada. E isso trouxe para mim uma visão muito forte dessa coisa da meta, da liderança, de alcançar os objetivos na vida, de você enfrentar os seus medos, de você trabalhar a sua mente, de produzir, né? De você usar o seu tempo da vida como um tempo de utilidade, você ser útil, trabalhar em tudo aquilo que você deseja, enfim. Eu trabalhei nesses treinamentos mais ou menos por 4 anos. Depois, eu fui chamada para um outro tipo de treinamento, que ele tinha um aprofundamento. Nessa época, eu já estava quase me formando. E que trabalhava um pouco mais profundo no sentido de crenças, necessidades humanas, e trabalhava questões, assim, espirituais também, né? Não conectado com a religião. E aí, o meu professor na época, o meu treinador, né? A pessoa para quem eu trabalhava na época, que é hoje ainda meu amigo, um querido amigo, ele chama Amaury Pereira. O Amaury, ele trouxe para o Brasil a metodologia do Anthony Robbins. Né? Ele era um cara que participava ativamente nos treinamentos do Robbins. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele logo em seguida trouxe essa questão do feminino e do masculino, certo? Ele que trouxe a primeira vez para mim, em 2005, né? Esse olhar, né? E ele dizia para mim, você precisa reconectar com o seu feminino. E dentro da metodologia que eu aprendia com ele, porque era assim, como eu era estagiária, eu aprendia e eu aplicava nos treinamentos como fazendo parte da equipe, certo? E ele muitas vezes me chamou a atenção do tanto que eu era feminina e que eu não percebia, talvez, ou que talvez não estivesse tanto em contato.
né? Por quê? Porque eu vim desse lugar de... Eu sou primeira filha, né? O meu pai é primeiro filho. Então, a gente veio com essa criação do desbravar, do conseguir, do conquistar, do ir atrás. E eu estava onde eu estava, na época, né? Inclusive nos treinamentos dele, porque eu fiz esse processo. Sim. Eu busquei, eu lutei, eu trabalhei, eu estudava. Eu tinha, antes de me formar, um monte de formação paralela já, né? E aí, o que aconteceu? Ele me chamou essa atenção e naquele ano, como eu fazia parte da equipe, eu retomei na minha vida pessoal e profissional uma experiência com mulheres, que era uma experiência de dança. Eu trouxe, né? Eu montei um grupo de mulheres e aí aquilo que eu estava aprendendo, eu fui replicando com a minha experiência já em dança, porque eu tinha começado a dançar muito novinha e etc. E a dança foi algo que eu tinha tirado da minha vida. Olha Quando só. eu comecei esse processo, né? Então a dança ficou assim. De lado. De lado. Na verdade, né? Eu fui uma jovem bem particularmente muito conectada com o feminino, assim. Eu desfilava, eu dançava, eu fazia maquiagem, eu fazia mesmo maquiagem nas pessoas, né? Eu trabalhei uma época como se fosse um bico, né? Pra eu tirar meu dinheirinho. Eu fazia essas coisas. E quando eu entrei nesse processo, eu deixei tudo isso de lado. Entendeu? O máximo era uma maquiagem por conta do trabalho. Mas, assim, a dança, a questão da exposição, como é do desfile, eu fui, né, deixando de lado. E aí, eu retomei com as cutucadas mesmo que eu recebia dele. Inclusive, porque a gente ia ter que fazer um trabalho nesse sentido na equipe dele. No caso, eu como mulher. E aí, eu comecei a fazer essa experiência. Foi uma experiência semanal. Toda semana eu tive um grupo que eu trabalhei durante 3 meses ou 4 meses. E aí, eu voltei a estudar dança do ventre, que era uma coisa que eu já tinha feito quando eu era mais jovenzinha. Eu voltei a estudar dança do ventre, eu voltei a estudar mesmo. E eu comecei a pegar aquele material e a praticar e a fazer com elas e comigo, não como a dança, só a dança, apresentação como a dança em si. e etc. Mas eu queria entender o que tinha de terapêutico naquilo, certo? E eu comecei a fazer esse trabalho, junto com o que eu já conhecia de PNL, etc. Só que eu mudei o meu olhar. Eu peguei tudo que eu sabia sobre programação neurolinguística e eu foquei no feminino. E aí deu certo, foi dando certo. Aí eu me formei. Aí, quando eu me formei, eu peguei vários trabalhos. Eu trabalhava em várias empresas muito com o olhar do masculino. Então, eu prestava consultoria, eu fazia todo esse processo. E, em paralelo, eu fui trabalhando isso. Naquilo que era mais autônomo, né? Aquilo que era prestação de serviço, eu fazia tudo assim. Liderança, treinamento de pessoas, desenvolvimento de liderança, tudo que eu tinha a experiência. E continuei trabalhando com o Amaury, na equipe do Amaury, que era meu amigo, enfim. Aí, o que aconteceu? Eu engravidei em 2009 e esse trabalho paralelo estava acontecendo. Nessa época, eu não lembro exatamente as datas, mas assim... Aí, eu fiz reiki, floral, fui fazendo formações paralelas, né? Voltei a fiz novamente uma formação em dança, isso depois foi mais pra frente, enfim... E esse trabalho do mais, assim, vamos dizer, masculino, continuou acontecendo. Aí, eu engravidei. E quando eu engravidei, virou uma chave na minha cabeça, assim, do que eu queria profissionalmente. Né? Eu falei, eu não quero profissionalmente continuar do jeito que eu tô. E eu tinha um estresse muito grande do trabalho. Era uma coisa muito, assim... me desgastava muito a questão, assim... tem uma coisa na psicologia que a gente chama da persona. Sim. A persona na psicologia é um pouco diferente do que a gente trabalha no marketing, porque ela é assim. A persona é um personagem mesmo que eu crio, mas ele é criado muito mais no sentido de uma proteção. Então, assim, ela se adequa aos papéis,
mas ela não pode ser muito distante da minha essência, porque senão isso vai gerar um conflito muito grande para mim, vai me adoecer. Então, eu posso ter essa proteção, eu não preciso ser todo o tempo vulnerável, autêntica e etc. Eu preciso desse personagem para me proteger, mas quando ele distancia muito do que é a nossa realidade, isso gera conflitos muito grandes e até mesmo essa separação. Tipo, eu sou isso ou aquilo. Uhum. E isso começou a mexer muito comigo, porque eu estava numa persona para lidar com pessoas, empresas, donos de empresas, hierarquias e etc., aonde isso feria a minha essência. Uhum. Entendeu? Eu não podia ser muito Luanda. Assim, Uhum. eu tinha que ter comportamentos muito aparados ali. Uhum. Até na relação com o masculino, porque dependendo do que eu fosse, isso poderia gerar no outro como se eu estivesse abrindo meus limites. O que acontece no dia a dia com a maioria das mulheres, exatamente. Né, Lu? Uhum. Então, Às assim, vezes isso passa desapercebido, mas é um caso diário isso. Então, isso começou a me ferir muito. Eu tive uma decepção também profissional quando eu tive a minha gestação. Uhum. De coisas assim mesmo, coisas do mercado de trabalho, um passa a perna no outro, nananã, enfim. E aí, assim que eu tive o Nicolas, que foi meu primeiro filho, que hoje tá com 15 anos, eu comecei a já migrar. Eu ampliei consultório, porque eu sempre atendi consultório, mas eu sempre tive pouquíssimos horários, porque eu focava na parte empresarial. E eu comecei a desenvolver aquele trabalho que eu estava desenvolvendo em paralelo, eu comecei a criar o que era a primeira imersão, que foi o Ser Shakti. Uhum. E esse nome do Ser Shakti, ele veio do eu conheci a partir do Amaury, que trazia pra gente, na equipe, o desenvolvimento de Shiva e Shakti, que era desenvolver a Shakti, que eram as habilidades femininas, e o Shiva, que eram as habilidades masculinas. Mais pra frente, eu fui estudar na filosofia hinduísta, né? Que era esse personagem, que era a forma com que o hinduísmo, ele acredita nessa manifestação, é um Deus único, a gente acredita, olhando de fora, que eles acreditam em vários deuses, mas na verdade eles não acreditam em vários deuses. Eles acreditam em um Deus único, que é Brahman, mas que quando ele se manifesta na matéria, ele se subdivide entre Shiva e Shakti, que é feminino e masculino. E a partir de feminino e masculino, ele se subdivide em vários deuses. E eles acreditam que são várias manifestações de um mesmo Deus. Sim. Então, a gente vê aquele monte de coisa, de personagens, tipo, os mais famosos, né? Ganesha, Parvati, Lakshmi, Brahma. Então, a gente vê o Vishnu, né? Que são deuses que eles cultuam, mas isso não são deuses... na forma de um deus. Eles não são deuses no sentido de vários deuses da mesma. Eles são manifestações Sim. de um mesmo Deus. São como se fossem partes de Deus manifestado. E aí, foi quando eu criei essa primeira versão da imersão, né? A primeira vez que eu comecei em 2005 os grupos que eram semanais. Em 2011 foi quando eu fiz a primeira imersão. E aí, depois, toda a minha carreira, a partir de 2005, a minha carreira começou já a voltar para o feminino. E a partir de 2011, mais intensamente. E essa imersão, para as pessoas assim que ficam em dúvidas, é um curso para que as mulheres se sintam mais mulheres, né, Lu? Para que se reconectem com essa força do feminino. Isso. E para que entendam o que é. Então, vamos explicar. Porque às vezes a gente fala feminino, as pessoas pensam que é aquelas feministas que... Não tem nada a ver, né, Lu? Não tem nada a ver. São coisas totalmente distintas. Mas que o feminino é algo que toda mulher tem. Que você vai explicar melhor do que eu. Então, eu tenho um profundo respeito pelas feministas. Esse movimento é dito nos cursos, eu gosto de trazer nos cursos, porque elas trouxeram
essa luta pelos nossos direitos iguais, enfim, e que tem a história social e política, né? É uma luta muito política e social, assim, de que a mulher tem que ser vista como igual. Sim. Assim como negros, assim como índios, assim como todas as raças, que não deveria nem ter essa divisão, né? Mas existe não é uma falha, né? Quem sou eu para falar disso? Mas existe ali uma questão que foi trabalhada que as feministas trouxeram sem perceber. Elas não trouxeram isso de uma forma consciente. Que se tornar igual o masculino, que foi uma luta para entrar no mercado de trabalho, para se mostrar forte, para se mostrar guerreira, para mostrar força, até física mesmo, fez com que o nosso feminino fosse endurecendo. Fez com que o nosso feminino fosse ficando de lado. Fez com que o nosso feminino fosse adoecendo. Né? Então, é uma luta, é um papel que a gente deve continuar seguindo? Sim. A gente não vai colocar na gaveta tudo isso que foi feito, né? Não acredito nisso também. Mas eu acredito que existe uma forma diferente de fazer que a gente ainda não descobriu, que a gente ainda está engatinhando. Eu acompanho muito, né, na internet esse movimento das mulheres, né? Que, eu não sei, eu percebi que de 2020 para cá a gente tem tentado voltar para o nosso feminino. Só que daí, a gente não tá conseguindo achar esse equilíbrio. Porque daí, o que estão falando pra gente? Agora, larguem seus trabalhos e vamos fazer pão e bolo e vamos vestir um vestido, que isso é ser feminina. Né? Vamos fazer os nossos filhos, vamos ficar em casa. E aí, eu percebo que as mulheres estão achando muito que o reconectar com o feminino é isso. Se você fizer um bolo, se você assar um pão na sua casa, você já tá feminina. E não tem nada a ver. Você pode fazer o pão da forma mais masculina possível. Exatamente. Você foi lá, bate no pão. Exato, brigando com todo mundo. Briga com o pão, briga com a comida. Deu certo. Exato. E como que você vê, assim, Luanda, um equilíbrio para as mulheres, assim, pra gente não deixar, que nem você falou, não é para deixar isso que a gente conquistou, mas como que a gente acha esse equilíbrio ali para se manter nesse feminino? Para responder, eu vou pegar, né? Vamos lá. Então, primeiro, o que o curso vai trazer? Quando eu idealizei esse curso, eu idealizei baseado no que eu estava aprendendo e baseado em muitas coisas que eu intuí. Naquela época, foi muito trabalhoso para mim. Por quê? Porque hoje, se você colocar na internet, vai chover de informação e de grupos que estão trabalhando o feminino. E eu tive que fazer ali um processo de entender, de engatinhar mesmo naquele processo para compreender que o quê? Muito baseado, inclusive, na filosofia hindu. O que acontece? Quando você olha para a filosofia hindu e você vê as deusas que eles cultuam, você vai ver que essas deusas, elas têm manifestações diferentes, mas são femininas. Hoje, né, depois de um tempo estudando muito a cultura greco-romana, hoje eu trabalho com essas deusas também, né? Até o último curso que foi gravado, ao invés de trazer a filosofia hindu, eu trouxe as greco-romanas. Você vai ver assim, por exemplo, se você pega lá, Parvati, Lakshmi, Durga, Shakti, cada uma delas manifesta uma coisa. Uma delas é mais esposa, outra é mais ligada à arte, à cultura, à riqueza. A outra é mais conectada com alimentos. Outra mais conectada com a guerra, com os cortes, né? Você pega, por exemplo, a greco-romana e você vai ver, por exemplo, Atena, você vai ver Ártemis, que são guerreiras, são deusas guerreiras. Aí você pega Perséfone, que é uma deusa muito mais profunda no subconsciente, muito mais conectada com as coisas ocultas, espiritualizadas. Você pega uma deusa que a gente chama de a Hera. A Hera é a esposa. Ela tem esse papel, sabe esse papel bem da esposa, mas que é assim, a esposa que manda mesmo. Aquela esposa que manda. Não é esposa, entendeu? Hera é, na verdade, uma mandona, certo?
Se você pega Hestia, que é uma deusa que eu gosto muito, sou muito conectada com Hestia, assim, quando eu falo isso, não quer dizer que eu acredito nessas deusas Como deusas. como, né, inclusive eu estou, assim, eu sou escrachada várias vezes, ainda mais por morar numa cidade pequena, como se eu cultuasse essas deusas, certo? Não, são referências, né, eu ia Lu? A dizer. gente tem que deixar claro que são assim, como você olha uma pessoa e você admira aquela pessoa, então fala assim, ó, eu quero ser igual a Luanda, que ela estudou, que ela trabalhou. E A que gente ela usa não sei mais o como símbolos, como né? símbolos. São símbolos. E, na que a verdade, o gente que traz. acontece? O que os povos antigos faziam? Eles desenham... Isso eram personagens que estavam no inconsciente deles. Uhum. Então, se nós pegarmos o mundo desde que o mundo é mundo, sempre existiu em todos os povos um modelo da mãe, Sim. o modelo da guerreira, o modelo da esposa, o modelo da mãe. Então, sempre existiu esses modelos. A partir do momento que eles começaram a trazer a escrita, eles começaram a registrar esses modelos. Então, quem era Atena? Atena tinha uma história. Uhum. Quando você pega a história de Ártemis, Atena, quando você pega a Hera, Hestia, Perséfone, Afrodite, elas têm histórias. E essa história era o quê? Era história porque essa deusa existiu? Não. Era uma história do inconsciente. E o que aquilo tinha a ver com a gente, né? Então, por exemplo, a Afrodite sempre existiu. A deusa da beleza, da conexão com a beleza, até estética mesmo, em todos os sentidos. Né? Então, quando eu fui montar o curso, o que eu fiz? Eu trouxe modelos para que as mulheres entendessem que não existe um modelo de ser mulher. Então, a princípio, eu trabalhava os modelos que eu tinha estudado na cultura hinduísta, depois eu fui trabalhando outros modelos. No fim das contas, eu descobri o quê? Que esses modelos existem em todas as culturas. Então, eu comecei a chamar de nome neutros. Então, eu não dou o nome de uma cultura específica. Então, é a mãe, certo? Na verdade, a mulher sagrada, a conexão com o sagrado, que existe em todas as culturas também. A mãe, a conexão com os vínculos. A guerreira, a conexão com a vida material e com a nossa profissão. E a deusa, que é essa deusa que também não é uma deusa no sentido de ser cultuada, mas a mulher deusa, a mulher Perséfone, essa mulher conectada com a beleza, que é o estereótipo da beleza pra gente. E aí, a partir disso, eu fui trazendo o quê? Olha, ser mulher não existe um modelo, né? Então, assim, às vezes as pessoas falam, a Luanda trabalha com isso, ela faz aquilo, então a Luanda é esse modelo. Não sou esse modelo, eu tenho algumas desses modelos mais forte para mim, né? E aí as pessoas começaram a confundir essa história de, por exemplo, cozinhar, o fazer o pão. Então, para algumas mulheres isso conecta, mas tem que ser uma mulher Hera, tem que ser uma mulher Perséfone. Se você fazer isso para uma Atena, você mata a Atena. Entendeu? Porque a Atena é uma mulher que ela é muito mais conectada com o trabalho. Ela é muito mais conectada com essa vida material, intelectual, entendeu? Ártemis, você vai ver as mulheres esportistas. Ela não dá conta, às vezes, de ficar na cozinha. São mulheres muito mais esportistas, muito mais conectadas com a natureza, muito mais conectadas com contemplação na natureza, entendeu? Então, assim, esse modelo, ele é falho porque ele abrange só um tipo de mulher. Exato. Então, assim, a gente pode pensar antropologicamente, então, desde que o mundo é mundo, lá nos primórdios, de que a mulher era mais conectada com o alimento, com a roupa, com o feitio, com a manutenção, com o manuseio de plantas, com o feitio de novos instrumentos ligados à vida prática, com o cuidado com as crianças. Isso instintivamente era assim, certo? Instintivamente, essa mulher estava mais ali. E até porque ela não tinha nem espaço para ser de outro jeito, né, Lu? E assim, na verdade, essa mulher até tinha. Essa dos primórdios. 12 mil anos atrás, assim, mais ou menos, quando a gente estuda. E tem as bem mais antigas, né? Mas vamos pegar a civilização mais recente. De 12 mil anos atrás. O que acontece? Ela até tinha, porque não existia essa história
do feminino e do masculino. Isso, a gente tem assim, quando a gente pega ali 6.000 anos, 5.000 anos, mais ou menos, quando começa aquela história bíblica do patriarcado, né, os patriarcas da Bíblia, né, Abraão, todos os filhos, assim, tudo que foram vindo depois. Aí, a gente começa uma história onde teve essa separação de papéis. Mas lá, nesses primórdios, estava tudo bem fazer. Só que era natural que essa mulher sustentasse isso. Ela sustentava esse emocional e sobrevivência da tribo no sentido alimentar, conhecimento de ervas e etc. O homem, ele era o protetor. Entendeu? Ele tinha um instinto mais de proteger, ele tinha um instinto maior de descobrir lugares seguros, né? A descoberta de novos territórios. E ele tinha, a princípio, era caçador-coletor, então ele tinha que pegar esses alimentos para trazer para a mulher manusear, né? Mas ele fazia isso por uma questão também de força física. Sim. A habilidade da luta, a habilidade com a natureza e etc, né? O que acontece? Desde os primórdios, existiam mulheres que estavam mais propensas a isso? Sim. Certo? Sim. Você vai ver que existiam também as caçadoras, as amazonas, aquelas que estavam mais ligadas a isso. Existiam homens mais sensíveis? Existiam também, né? Algumas leituras, algumas coisas que eu vou buscando, né? Eu lembro de um caso, por exemplo, que, assim, nas tribos americanas, bem na descoberta do território americano, enfim, e tinha algumas tribos que tinham um personagem que ele era homem e mulher. Entendeu? Ele era um personagem, ele se vestia de forma, às vezes feminina, às vezes masculina, ele se identificava com isso. Não existia um julgamento relacionado àquilo. Entendi. Entendeu? Isso em tribos americanos lá, entendeu? De uma coisa muito antiga. Então, se você for pegar histórias de mulheres que foram... que fizeram esse papel mais de guerreira, de estar fora. E essas mulheres acabavam se tornando uma figura, vamos dizer, talvez especial ou destacada, em evidência. Por quê? Porque ela estava fora de um padrão que era mais natural. Sim. Era mais seguido, era mais instintivo que a mulher quisesse cuidar dos filhos, que ela... manuseasse os alimentos, etc. Só que o que acontecia? Você pega, assim, me lembrei agora da Anita Garibaldi, bem recente. Anita Garibaldi, ela lutou do lado do... Esqueci o nome, que é Garibaldi também, esqueci o primeiro nome dele. E ele, do Garibaldi, tá? Esqueci o primeiro nome dele. E o que acontece? Ela se tornou um destaque porque naquela época, a gente vivendo já o patriarcado, não tinha essa mulher. Sim. Entendeu? Sim. Então, sempre existiu isso. Mas, quando a gente fala, por exemplo, de algumas tendências, existe tendências do masculino e do feminino. Certo? É que trazendo isso para os dias atuais, assim, Lu, eu vejo que há muito julgamento nessa questão. Eu falo até mesmo nas questões em que a gente vive nos nossos ciclos mesmo de amizade, nossos ciclos do dia a dia, né? Porque a gente tem vários tipos de amigos, né? A gente tem uma turma de amigos, ainda mais quando é cidade pequena. E a gente sempre vê, tipo assim, na minha turma tem aquela que é a mãe. Tipo assim, que a gente olha pra ela e fala assim, cara, nasceu pra ser mãe. Tipo, o que ela faz? Ela cuida dos filhos como se não existisse um mundo lá fora. O que importa pra ela? Tá ali, cuidando do filho, cuidando da casa, esperando o marido chegar, com a comida pronta. Ah, trabalha fora? Também, mas assim, o que é essencial pra essa mulher? É cuidar dos filhos e cuidar da casa. Aí, eu, Claudiane, olhando para esse papel, eu falo, meu Deus, que desespero. Assim, não consigo. Não é uma coisa que veio para mim, entendeu? Sim, não é onde você se conecta. Não, total, desconecto total disso. Amo a casa limpa, mas eu não sou uma mulher que vai limpar a casa.
assim, que fique claro, tá, gente? Se precisar, eu limpo, mas assim, eu prefiro estar trabalhando fora, eu prefiro estar fazendo outras coisas, me sentindo, como você disse, me sentindo útil em produção, em produzir, do que eu estar dentro da casa, porque é um serviço que se a gente for pensar, é totalmente desmerecido, né? Porque você faz e nunca acaba. Não vence. É Não ingrato, vence, né? é o dia É inteiro, é ingrato. ingrato, todo dia, o dia inteiro. Você tem que limpar a casa, tem que fazer isso. Cuidar dos filhos é gostoso, é maravilhoso passar o momento, mas assim, eu não abriria a mão de trabalhar fora para ficar cuidando dos filhos dentro de casa. Isso não conecta comigo. Mas Entendeu? você sabe que você falando isso, eu lembrei, porque eu fiz o curso da Luanda também, né? Então, eu já sei, assim, né, algumas coisas. E aí, era uma coisa que eu tinha dificuldade isso também, porque eu me conecto com o quê? Trabalho. Vamos trabalhar, porque a vida é isso, porque não sei o quê. Sempre fui ensinada isso. E era uma das coisas que eu até, acho que eu mandei essa dúvida pra você, se eu não me engano, ou eu tirei ela da minha cabeça. Disso de, mas o que eu tenho que escolher, então? Sim. Qual que é a mulher certa pra eu ser? Porque aí você me fala qual que é a certa, que eu vou ser. Você. Aham. E aí ela até fala isso, acho que no curso, eu não lembro onde você falou isso, mas foi você. Que não, que você tem que saber colocar as 4 coisas em eixo, ordem. né? Eixo. Em Então, eixo. sim, quando eu estiver fora de casa e trabalhando, eu vou ser essa mulher guerreira, eu vou fazer. Mas na hora que eu chegar na minha casa, aí eu deixo esse perfil, né? E aí eu vou ser a mulher do meu marido. Sim. Então, porque que é a nossa até- dificuldade. Mas assim... E é um isso botão que, assim, tá, gente, vamos... Aonde liga e desliga. Não, porque assim, É. você falando, e assim, a gente vai conversando, e para quem já fez o curso, né, assim como eu também, a gente fica muito, a gente sabe, a gente aprende um pouco mais, né? E fala pra mim, até hoje, você fala pra mim assim, que uma mulher que é mãe, pra mim, ela não vai ser deusa. Ela não vai ser a mulher que é toda arrumada, porque não dá tempo, gente. Vamos ser real, entendeu? Vamos ser real, vamos trazer pra realidade. A dona de casa, como é que ela vai ser Deus, porque enfim. assim, não dá, eu pelo menos não consigo conciliar, tipo, a maternidade com essa questão de salto alto, maquiagem, porque você vai passar uma maquiagem, a criança quer passar maquiagem também. Aí a criança vai lá e taca o dedo no seu olho e quer passar o batom junto com você, e aí você vai, passa o batom dela, vem e fala assim, não, mas eu quero assim, e borra a sua maquiagem. Então... Mas sabe que eu penso? Que talvez ser a deusa não precise de tudo isso. Hoje eu já vejo nesse Jurei. ponto. Tem várias questões envolvidas do que vocês estão falando, né? Minha cabeça já... assim. Sabe quando você joga um trem no chat GPT? Minha cabeça tá conectando as informações. Sim. O que acontece? Primeira coisa. A gente vive num mundo hoje que tem a necessidade... Então, assim, o que aconteceu? O patriarcado bombou e trouxe pra gente uma necessidade de desenvolver habilidades masculinas muito grande. Homens e mulheres, tá? Sim. E quando eu falo do patriarcado, eu já falei isso até no outro podcast, que é assim... O patriarcado, eu não estou dizendo mal dos homens. Eu estou dizendo de um conceito, de um movimento em que ter poder e dinheiro se tornou uma questão principal. Então, homens também são vítimas disso, certo? Os homens são tão vítimas do patriarcado quanto nós, entendeu? Porque o homem não pode sentir, ele tem que ser o provedor, porque senão ele não vai valer nada. É exatamente o que eu pensei, que hoje em dia até o homem que não tem, um carrão, às vezes, para buscar a mulher em casa, já não é visto tão não legal. é o alfa, então ele não é Exato. homem. Então, o que acontece? O patriarcado também fez refém o masculino. E muitas vezes esse masculino também vai estar perdido porque ele faz algo que ele não quer fazer. Ele só faz para ele estar encaixado no sistema. Porque às vezes ele quer ser artista, ele quer ser músico, ele quer ser uma pessoa que mexa com plantas, ele quer ser alguém que trabalhe com agricultura. Não que o agricultor não tenha isso, mas às vezes alguma forma diferente de estar posicionado no sistema, falar, não é tão homem, né? E isso bagunçou muito a gente. O que acontece? Depois desse boom, houve o que a gente chama de um desequilíbrio no planeta. Inclusive dos nossos recursos naturais. Nós estamos vivendo esse momento. Porque imagina todos os bilhões de pessoas que nós temos no planeta só extraindo recurso. Entendeu? Só consumindo, só extraindo, só trabalhando, só ganhando dinheiro, só fazendo coisas para ter
Porque o que a gente vive hoje? Quanto mais eu tenho, mais eu me sinto poder e vencendo na vida. Eu acho que eu tô vencendo na vida porque eu tenho. Eu posso comprar bolso, carro, etc., o que eu quero. Só que isso é uma coisa que foi tomando o psicológico de todo mundo, certo? Quando isso começou a chegar num lugar que não dava mais, começou a surgir esses movimentos. O resgate do feminino. Se você colocar o resgate do feminino na internet hoje, vai ter trilhões de metodologias. Tem xamã, tem não sei o quê, tem isso, tem tenda, tem tudo, tem tudo. Tem gente que faz isso em imersão no mato, tem gente que acredita que vai ter que voltar tudo. Tem que ser retrógrado. Entende tudo, certo? Eu acho que todos eles têm seus méritos, enfim. E começou a surgir também agora, né, que não é tão recente assim, movimentos de conexão do masculino, certo? Porque o que acontece? Aí a gente está vivendo agora, vamos pegar agora esse momento. A gente vive num processo de que eu preciso de habilidades femininas e masculinas, tanto homens quanto mulheres. Por quê? Porque o homem hoje, ele também está sendo cobrado de que seja um pai que faça coisas que antes os pais não faziam. Sim. Entendeu? Sim. Vai dar banho, vai dar papinha, vai trocar a fralda, vai ficar a hora que eu for trabalhar, vai ter que participar ativamente. Que era uma coisa assim, o homem era totalmente alheio a isso. Certo? Sim. Ele também vai ter que saber limpar a casa, o mínimo. Tem que saber cozinhar. Então, também está sendo cobrado deles coisas que antes não eram cobradas deles. Sim. Então, eles também estão tendo que desenvolver habilidades que são do feminino. Quando a gente fala do feminino e do masculino, uma outra confusão que as pessoas fazem é... Eu não estou falando do homem e da mulher. Sim, eu estou falando de habilidades psicológicas, comportamentais, emocionais, de qualidades femininas e qualidades masculinas. Sim. Né? Por isso que a gente fala muitas vezes que tem mulher, que a mulher... né, com todo o estereótipo do feminino, mas que ela tem habilidades masculinas muito mais desenvolvidas. Assim como a gente vai ter homens que têm habilidades femininas mais desenvolvidas. Sim. Nesse momento, eu não acredito que a mulher vai viver só no resgate do feminino e que o masculino vai viver só no resgate do masculino. Porque não cabe no mundo que a gente vive hoje. Então, realmente, eu acredito que a mulher vai ter que desenvolver as duas habilidades e o feminino e o masculino as duas habilidades. Por quê? Porque isso é um equilíbrio. Sim, se você pegar coisas mais profundas... Desculpa, Cláudia. Imagina! Você vai pegar coisas mais profundas, bem mais antigas. Então, assim, escuro e claro, sol e lua, dia e noite, positivo e negativo. Não, precisa dos dois. Sim. Certo? Fala o que você ia falar. Não, é o que você vai falando e vai surgindo. Então, assim, é claro que não dá pra mulher fazer só o papel feminino e o homem fazer só o papel masculino. A gente tem que ter as duas habilidades, mas, assim, é trazer mesmo o que pode sobressair, né? Mas sabe uma coisa que eu trabalho lá? Que eu trabalho com a parte do amadurecimento. E aí, eu uso o masculino e feminino pra gente virar um adulto. Então, um adulto tem que saber trocar uma fralda, fazer comida, lavar um banheiro, dirigir um carro, calibrar um pneu agora, que eu aprendi. Fazer tudo. Porque, né, se eu tenho um filho e aí eu preciso trabalhar, e o meu marido, ele vai ter que ter todas as habilidades para poder fazer o mesmo. Sim, para poder cuidar da criança. Exato, eu acho que talvez é essa busca que o ser humano tá sem perceber também, de realmente conseguir crescer. É um amadurecimento. Agora, sim... Esse amadurecimento é um amadurecimento que a gente pode olhar de forma generalizada, que nós precisamos amadurecer, e que amadurecer implica em desenvolver habilidades femininas e masculinas. Sim. Certo? Eu preciso saber trocar um pneu, e eu preciso saber sentir. Eu preciso, inclusive, saber o que fazer com o que eu vou sentir. Sim. Né? Isso é amadurecimento. E também existe uma outra contraparte, que é assim, talvez um acréscimo, né? Que é assim... Cada ser humano precisa descobrir quais são as suas preferências, aquilo que chama mais por você, o que está no desequilíbrio e o que está no equilíbrio. Sim.
Né? Então, quando a mulher chega no consultório ou nos cursos e fala assim, é porque eu tô toda desequilibrada. Eu falei, tá bom, vamos fazer um levantamento. O que você acha que tá faltando? Nossa, tá no excesso disso. É óbvio que hoje, se você fizer um levantamento da maioria das mulheres, a maioria está na guerreira? Óbvio. Até Foi porque, pedido isso, gente, né? é uma questão de sobrevivência hoje, se a gente E for foi pensar. impulsionado, pedido. Então, assim, a mulher que trabalha em casa e que tem um monte de habilidades de casa, de alimentos, com a criança, enfim, muitas vezes não é reconhecida. E ela trabalha muito. E nós começamos a buscar o reconhecimento, né? Porque para entrar no mercado de trabalho, quando foi liberado lá na Revolução Industrial, quando foi liberada essa possibilidade, porque a gente ia ser útil, né? O que aconteceu? Assim, mas aí, se você trabalhar menos, é mais fraquinho, não vai rolar o mesmo salário, gente. Então, a gente começou a desenvolver, certo? Sim. Hoje, a questão já, embora ainda existam algumas questões ainda relacionadas a isso, a gente já está num outro nível. Mais próximo, né? A gente já está no outro nível, assim, tá bom, e a gente vai fazer o que com tudo isso agora? O que a gente vai fazer com tudo isso? Né? Então, assim, tudo bem, eu me adequo a isso, eu vou ser dona de casa, eu vou ser o necessário. Mãe, eu vou fazer o que é possível, mas eu quero me dedicar a isso. Aí que entra muita coisa também, não sei se isso vem ao tema, mas assim, aí que entra muita coisa também, no meu ver, tá, gente? Nessa questão de relacionamentos. Sim. Entra muito nisso porque as mulheres hoje em dia, elas estão tão empoderadas, elas estão tão donas de si, que fica até difícil para um relacionamento dar certo, às vezes, um novo relacionamento, alguma coisa assim, porque os homens acho que ficam até com medo dessas mulheres, não acabam ficando? Tipo Existe assim. isso, né? Existe a questão, assim, é mais profunda do que o medo. Porque, por exemplo, o medo é o que está mais na superfície e que às vezes a gente fala, nossa, aquele homem tem medo de mulher poderosa. Mas a coisa vai para além do medo. É assim, numa relação, olha que profundo isso. Numa relação, para que exista a conexão sexual, para que exista a atração sexual, a gente precisa de um feminino e de um masculino. Sim. Independente de ser homem ou mulher, certo? Se eu vou me conectar, se eu tô numa relação em que nós dois estamos fazendo papel masculino, ou nós dois estamos fazendo papel feminino, e a gente não sabe virar essa chave em momentos assertivos, o que acontece? Eu perco o meu papel. Eu perco também a conexão sexual com o meu parceiro ou com a minha parceira. Então, o que vai acontecer? Esse masculino, como ele tá menos trabalhado com a gente nesse sentido, no sentido de ter aprofundado nisso, porque acho que as mulheres buscaram um pouco mais, né? Não que ele não saiba, o que vai acontecer? Mas que papel eu vou fazer? Se existe um outro homem, né? Isso é muito do inconsciente. Fala assim, tá, existe um outro homem no meu espaço. Eu vou ser quem? Entendeu? Então, eles também ficam perdidos no sentido de quem eles vão ser a partir do momento que tem alguém. Porque, assim, isso você vai observar na natureza. Se você observar na natureza os animais, né? Principalmente os animais selvagens. Então, por exemplo, você pega nas matilhas, né? Os lobos, você pega o leão... Você pega animais mais selvagens. Esse território é do macho alfa. Se aparece outro macho alfa, vai dar briga. Vai dar briga. Então, cada um tem que respeitar esse espaço. Então, assim, como que existe... A gente vai ver comportamento homossexual na natureza também? Vamos. Principalmente, né, quando isso por exemplo, se a gente colocar vários machos juntos. Ou várias fêmeas juntos, sem convivência. Por quê? Porque eles vão ter que desenvolver eles vão ter que achar um jeito da satisfação da necessidade. Sim. Certo? Isso não tô falando que na homossexualidade é isso, tá, gente? A homossexualidade é algo muito mais profundo e eu tenho as minhas percepções sobre isso e acredito que sejam percepções muito bacanas.
Mas assim, o que vai acontecer? Esse espaço vai ser disputado. Existe uma disputa velada. Outras vezes nem tão velada assim. Às vezes os dois mesmo batem na mesa, outras vezes é mais velada. E aí, se os dois se perderem nesse sentido, isso não vai ter espaço. Então, por exemplo, às vezes o homem, ele fica encantado com uma mulher. Eu tive um caso no consultório há pouco tempo. Uma mulher muito empoderada. Sim. Uma mulher profissionalmente bem, uma mulher muito bonita, uma mulher mais velha, né? Não é uma jovenzinha, então é uma mulher que já tem uma experiência de vida maior e etc. E ela se conectou com um homem muito bacana, foi uma conexão muito bacana que existiu entre os dois. Na minha leitura, né? Depois de um tempo, ele sumiu. Sim. Na minha leitura, acompanhando o caso, eu não acho que ele seja uma pessoa má. Não percebi ele como sendo com alguma psicopatologia, algum problema. Ele não deu conta de disputar esse papel ou de descobrir qual era a forma de alinhar. De alinhar. Uhum. Entendeu? Sim. Ele não soube. Assim, talvez pudesse ter procurado uma ajuda, etc. Porque eu percebi, na minha leitura, ele estava extremamente conectado com ela. Mas quando ele sentiu ou ele percebeu assim... Mas onde eu fico Onde aqui? eu fico aqui? Quem vai cuidar de quem? Que importância eu tenho? Inclusive, a nossa amiga Claudiane, que ela fala mal de mim porque eu defendo os homens, mas eu não defendo homem nenhum. Ela defende os homens, sim. Mas eu defendo essa ideia, porque às vezes a mulher chega lá, ela desce ali, ó, a lista de defeitos do homem, ele é isso, ele é aquilo, não tá dando certo. E aí eu falo pra ela, mas você tá deixando ele fazer? Você deixa ele fazer por você? Você tá deixando ele ter espaço na sua vida? E aí é nisso que eu defendo, porque assim, tá difícil mesmo. Do homem conseguir um espaço. Dele também entender qual é o papel dele. E assim, vamos combinar. Esse sujeito, na minha percepção, ele não pensou assim. Ele não teve esse pensamento, não subiu pro consciente. Ele, às vezes, nem ele sabe porque que ele sumiu. Entendeu? Às vezes, nem ele sabe porque ele quer e não quer. Nossa, eu quero essa mulher linda, maravilhosa, eu quero ficar com ela. Mas assim, eu não quero. Eu não quero. Não dá, não vai dar pra mim. Não rola. Mas, às vezes, ele nem sabe por quê. Às vezes, ele vai até inventar alguns defeitos pra ela, enfim. E o que vai acontecer nessa história, né, da defensoria? Eu também defendo, em que sentido que eu defendo? Que é assim... O sujeito, certo? Antropologicamente falando, historicamente falando, etc., não foi ensinado a sentir. O masculino, no caso. Não foi ensinado a nomear as emoções. Não foi ensinado a botar pra fora. Não foi ensinado a pedir ajuda. Como que ele vai resolver essa questão? Porque a gente, né, não tá fácil pra gente, pra nós mulheres, mas a gente ainda vai, terapeutas, psicólogos, psiquiatra, deixa eu dar minha lista, minha lista. Fala com a amiga, fala pros cotovelos, fala com não sei quem, fala na fila do banco. Se você disparar na fila do banco e falar da sua vida... Não, banheiro, gente. Banheiro de festa. Você não vai ser tão julgado se um homem fizer isso. Se um homem chorar, tá lá no trabalho e chorou porque brigou com a mulher, vai ser muito estranho. Ou se ele virar pra você e falar assim, olha, pensa, um homem falando isso, que máximo, né? Mas assim, olha, o seu tamanho me deixa um pouco inibido. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com isso. Sim. Entendeu? Deixa eu cuidar. Porque eu quero ter esse tamanho na relação. Eu quero ser o cuidador, eu quero ser o provedor. Ou talvez você ser provedora me deixa mal. Não, mas tá tudo bem. Você não precisa ficar mal por isso. Vamos ver como que a gente pode... Isso deveria ser uma conversa. Mas homem não consegue conversar. Mas a gente tá muito cru em relação a conversas. Sim, né? E cada dia mais, ainda mais por conta de rede social, de celular, de todas as informações. Eu vejo que as pessoas, elas estão muito distantes hoje em dia. Elas estão mais próximas, que a gente consegue falar com pessoas do mundo inteiro, mas elas estão muito distantes quando elas estão perto. Porque diálogo hoje em dia é uma coisa que quase... é impossível, né? Mas assim, eu percebo também que a gente também não sabe lidar quando o homem traz uma questão. É difícil a gente
você vê o homem falar uma verdade na tua cara, aí você até chora, né? Mas a gente ainda chora. E eles? Não. Mas não é mesmo? Você fica surpresa se o homem te falar uma coisa muito assim, porque você fala assim, da onde que esse homem tirou isso? E tem uma outra questão, assim, se a gente pensar da história das redes sociais, primeiro, a gente tá acostumado, né? Agora a gente já põe no 1,5 mais, 2 mais. Então já é tudo acelerado. É, tudo muito acelerado. Que paciência as pessoas vão ter pra uma conversa, que tem pausa, né? Que tem choro. Às vezes a pessoa não consegue falar tudo de uma vez, né? Isso. A outra é, como é que a gente recebe quando o outro fala? Porque é assim, nós adoramos falar. Vamos combinar. E homem já não fala. Você pega a menina desde criança ali, né? Tagarela. É uma falação, certo? Embora o meu filho fosse super tagarela também. Agora já tá mais introspectivo. Mas o que acontece? Como que a gente também vai receber isso? Essa informação, essa crítica, né? Essa coisa toda. Na verdade, tanto homem quanto mulher, né? Tanto homens quanto mulheres estão naquele processo assim. Isso é muito comum. Eu falo, você já me rebate. Você já tem um monte de justificativa. Você fala pra mim, eu já vou rebater, eu tenho uma justificativa. Ninguém escuta ninguém. Ninguém gosta de ser criticado. E aquele diálogo se transforma em uma disputa. Uma disputa. Eu atendo muitos homens, gente. Eu tenho um público grande. Uns 30% dos meus atendimentos é homem. São muitos. Todo mundo fala, como assim? Sim, gente, homem faz terapia. E aí, a reclamação deles é assim. Então, a gente tá lá conversando, ele fala lá o problema que ele tá lá no relacionamento. Eu falo, mas por que então você não chega e tem essa conversa com a sua parceira? E o homem fala, eu não posso. Se eu falar isso pra ela... Ela vai me matar? Exato, ela vai ter uma reação... Assim, você não tem noção, eu não posso falar isso que você tá me falando. Tipo, se eu falar pra ela que eu tenho que ter essa conversa, ela já vai rebater. Então, a gente também tem essa reação já de proteção, sei lá, que a mulher criou. É o instinto de... E assim, eu acho que bem nisso do que nós criamos. O que a gente criou? Eu faço tudo. Você vai vir falar o que pra mim? Exato. Como que você quer me cobrar? Entendeu? Né? Mas isso, você vai me cobrar mais... Então, assim, eu lavo, passo, faço não sei o que, trabalho fora. Cuido da criança, faço não sei o que, eu vou na academia, fico bonita, tá. Você ainda vem me dar uma crítica? E você que só trabalha? Mas aí que entra a questão que eu acho que é do amadurecimento, independente do feminino ou masculino, onde nós temos que amadurecer e entender que o diálogo... Desde os primórdios da humanidade, desde que você falou, assim, que eu não estudei nada disso, antropologia, nada, mas que a gente sabe que é o diálogo que vai resolver qualquer situação. Sim, e é um diálogo, assim, é um diálogo que tem a ver com o problema algo que a gente também não tem feito, que é a questão da comunicação não violenta. Sim. Existe um livro, gente, eu sou apaixonada nesse livro, ele é fácil de ler. Ele chama Escutatória. Escutatória? Escutatória. Por quê? Porque nós somos de uma geração que só fala em oratória. Entendeu? A gente aprende a falar bonito, a falar, não sei o que, etc. Mas, assim, as pessoas não aprendem a ouvir. Tanto homem quanto mulheres. A gente não aprende a ouvir. E a gente, a partir do momento que a gente aprende a ouvir e a responder... a acolher, etc., a gente muda o diálogo, a gente muda a conversa. É fácil? Não é fácil, porque ninguém gosta de ser atacado. Sim. Entendeu? Algumas vezes, né, na minha relação pessoal, dá super certo. Né? Meu marido é uma pessoa terapeutizada, graças a Deus, né? Ele já tem as terapias dele há muito tempo, eu também, meu filho também, minha filha também, todo mundo em casa, a gente faz um pacote, né? Vamos fazer um pacote. E o que acontece? Mesmo assim, não é porque eu sou psicóloga que eu trabalho com isso, que eu sou facinha. Entendeu? Não deve ser humano. Se o Renato vir aqui dar entrevista pra vocês, entendeu? Ele vai dar uma lista aqui pra vocês, certo? Sim. Mas o que acontece? Outras vezes... Ele mesmo aponta, e eu também aponto, falo, pode falar? Quer que fale, não pode falar? E aí? Né? Então, assim, a gente também tem que perceber o que tá doendo em nós,
para que a gente não queira ouvir, Sim. né? E voltando, né, puxando tudo isso pro assunto que é o feminino, que esse é o principal fator de conexão com o feminino. Sentir. Exatamente, mas assim... E hoje saber em o dia- que fazer com o que a gente com o sente. que a gente sente. E assim, eu acho que a gente aprende muito disso. Esses dias mesmo aconteceu um fato comigo. E uma das minhas amigas, que também é psicóloga, minha comadre, enfim, por sinal, ela falou assim pra mim, Clau, como você evoluiu? Aí eu falei assim, ó, se não vai na dor, se não vai no amor, vai na dor. Né? E essa questão do amadurecimento, da evolução, vem porque a gente tem profissionais mesmo que acompanham a gente no dia a dia, porque Né, a gente Bia? Ó, quer. como a gente- Olha Olha como a gente tá vocês são. bom, Bia. Ela evoluiu, Bia. Não, e virou uma coisa nítida mesmo, porque assim, até dentro de casa, minha mãe, que também sabe muito do processo, alguns familiares também falam sobre isso. Porque antes era tudo escandalizado, eu não sabia sentir, e eu achava, assim, agora não, agora tudo é no momento de pausa mesmo, sabe? Aquela questão de, não, peraí, eu vou parar aqui agora, eu vou sentir isso, tá doendo, mas vai doer mesmo, deixa doer pra eu saber o que fazer com essa dor. E depois a gente dá o próximo passo, ele sempre vai haver um próximo passo, né? Mas é o que eu ensino muito lá, acho que pra você já devo ter falado, do como você vai falar. Porque normalmente a mulher chega assim, isso que você fez é errado. Já ouvi isso de vocês duas. Eu não aceito isso. Tá. Mas eu acho que é certo. E aí? Acabou ali. Acabou. Não tem mais discussão. Eu acho que é certo, tô indo trabalhar. Sim. E se eu chegasse e falasse, nossa, eu fiquei muito chateada com isso que você me fez? Né, Lu? Eu fiquei decepcionada. A pessoa vai virar pra você e falar assim, não, você não ficou, não. É um sentimento. A pessoa vai pelo menos se interessar em saber por que você ficou decepcionada. Vai vir pelo menos uma pergunta. Sim. Então, é muito mais fácil a gente começar o diálogo sobre o que eu sinto sobre você, e não sobre o que eu penso sobre o que você mas quando fez. que a gente percebe isso? Quando a gente faz terapia. E muitas pessoas ainda têm muito preconceito com essa terapia. questão da terapia, entendeu? É que as pessoas acreditam que para fazer terapia, você tem que estar, assim, Surtada. em crise. Mas... Que você tem que estar desesperado. Ou que você tem que, assim... Porque as pessoas têm muito medo de chegar no consultório e a gente dizer coisas que a gente não quer ouvir. Que a pessoa ou mostrar um desequilíbrio dela, etc. E, na verdade, não é isso que acontece. O processo é um processo juntos, né? Uma das minhas optativas na época da faculdade foi a psicologia humanista e depois eu fui estudando outras coisas, por isso que hoje eu me considero integrativa. Mas a psicologia humanista, ela é muito bacana nesse sentido de que quem sabe de você é você. Sim. Não sou eu. E não tem eu um te julgamento. acompanho nessa jornada. Sim, quando que um terapeuta, um psicólogo vai criar um problema para o cliente? Não, então e você assim, tem existe isso. muito essa questão também, acho que das pessoas, esse preconceito do medo do julgamento. Então, assim, eu posso falar com prioridade. Eu faço terapia há quanto tempo? Passo com você já tem uns 14 anos. De 14 a 15 anos já que eu passo com a Luanda. É sério, de 14, ela já quis me dar aula, tá, gente? Mas eu não aceito. Ela não vai me demitir. Sou possessiva até nisso, né? E passo com a Bia já tem uns 2, 3. Acho que 3. Acho que desde 2021. Então assim... 21. Claudiane, mas você faz... Eu tenho minha psicóloga, tenho minha terapeuta, já passei com psiquiatra... Nossa, assim, e esses dias, olha pra você ver como que é o julgamento. Eu falei isso na academia, né? Falei assim, não sei o quê. Mas você não faz terapia? Faço. Tenho minha psicóloga, minha terapeuta, já passei... Mas você é louca? Você acredita que me falaram isso? Eu falei, não, acho que sou, não sei. Assim me trato. A minha diferença entre eu e você é que eu tenho consciência da minha loucura. É que eu procuro me tratar. É que a minha loucura está consciente pra mim. E que todo mundo tem essa questão. Eu não passo na terapia porque eu quero ser melhor que alguém. Não, eu quero ser melhor para mim. Eu quero conseguir resolver as minhas questões de uma forma melhor do que agir por impulso, como eu sempre fiz na vida inteira. Sim. Então, eu acho que a terapia, ela vem mesmo para agregar, e o preconceito volta aí nessa questão também de
que a Bia falar que 30% dos clientes dela são os clientes, né? Dos clientes dela são homens. Nossa, até eu fiquei... Nossa, caramba! Não, e se você olhar assim, ó, se nós olharmos para a terapia, as terapias holísticas, se a gente olhar para massagem, se nós olharmos para as igrejas de forma geral, os lugares de conexão espiritual, sim, a maioria esmagadora é o feminino. É o feminino. E isso é uma coisa para a gente considerar também, porque muitas vezes o feminino acaba sendo o central, o pilar na sustentação de uma família, na sustentação de uma relação, porque ele busca. Esses homens que vão para terapia, olha que interessante, os homens que vão para a terapia, quem leva eles para a terapia é o lado feminino deles. O homem que ele busca, quem está levando ele para essa busca é o lado feminino. Entendeu? Porque o lado feminino faz o movimento. O feminino faz esse movimento. Do acontecer, do cuidar. Da busca, de ir atrás, enfim, né? O masculino, a nossa parte masculina, ela é uma parte racional, intelectualizada, ela é uma parte que busca, sim, conhecimento, ela é uma parte que quer saber, compreender e etc. Mas o feminino faz. O feminino, ele pratica, certo? O feminino, ele tem essa conexão com a prática da vida. Então, assim, quantas vezes o masculino tá lá pensando, racionalizando, vendo se é isso mesmo, se é por aqui ou por ali, o nosso lado e do masculino, o homem, a nossa parte feminina, não, eu quero ver como é que é. Dá certo? Funciona? Será que vai funcionar? Vai funcionar. E aí, a gente precisa pensar também, né, quando você trouxe a história do fazer o bolo, de botar um vestido. Você pode fazer tudo isso para se conectar com o seu feminino. Mas você tem que perceber se você está sentindo isso. Você está sentindo que naquele momento que você está fazendo isso, você está conectado com o seu feminino? Você está sentindo que a hora que você está com a sua filha, com o seu filho, você está conectado com o seu feminino? Não, então o que precisa acontecer para que você se conecte com o seu feminino? Sim. Né? Para que você se conecte com uma parte sua que vai desacelerar, que vai estar presente, que vai estar no domínio do sentir de uma forma prazerosa. E não significa que o que você está sentindo é bom ou ruim. Para ter prazer eu me conheço, eu sei o que eu estou sentindo, eu sei qual é o próximo passo. Sim. Né? Eu sei como é que eu vou lidar com essa experiência, mas primeiro eu preciso sentir. Eu tive outro dia um processo que me doeu muito. E eu fiquei, sabe quando a gente fica andando em volta do próprio rabo, assim? Eu fiquei tentando fazer várias coisas para eu me melhorar. Para eu ficar bem. Até o dia que eu tava com uma louça cheia, com uma pia de louça cheia. E eu chorei. 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 Chorei tudo aquilo que tava me doendo. E eu entendendo qual era a minha dor. E depois sarou. Depois eu melhorei. Depois eu fui ficando bem. Então, assim, esse espaço para o sentir precisa existir em nós como mulheres e nos homens também, para que a gente promova essas curas. Aí você vai dizer assim, mas as mulheres também precisam desenvolver o masculino, daquilo que a gente estava falando, da modernidade. Precisamos. Porque a gente vive num mundo que demanda isso de nós. Sim. E precisa estar no equilíbrio. Sim. Porque se tiver no desequilíbrio, eu vou viver só esse lado meu. Tá tudo bem e eu ter habilidades masculinas, eu preciso. Mas você tem que saber quando usá-las. Mas também. A gente tem que saber quando usar, e a gente tem que saber quando desliga, a gente tem que saber quando vai se tornar isso, quando isso vai ser saudável, quando não é. Sim. Muitas vezes, por exemplo, pra gente lidar com uma criança, certo? A gente precisa tanto da conexão feminina, de ouvido, acolher, como a gente precisa do masculino que vai trazer o limite. Sim. A gente precisa... Isso pode, isso não pode. A gente precisa da mãe que traz para experimentação e a gente precisa do pai que traz o desbravamento do mundo. O aconchego da mãe que tá ali, que traz, tá tudo bem, tá aqui comigo, olha, vai lá e enfrenta. Então, a gente precisa disso. E muitas vezes,
Eu lembrei agora até das mães solteiras, né? Das mães solos, que assim... eu preciso ser o pai e a mãe, né? O feminino e o masculino existe dentro de você. Você pode apresentar os dois. E muitas vezes, essa mulher entra num domínio do masculino tão grande por tudo aquilo que ela passou, por tudo aquilo que ela precisa dar conta, que ela não consegue colocar o feminino nessa relação. Que ela só vai ser, o né? masculino. E se a gente for aprofundar em outras coisas, a gente vai entender que essa mãe não precisa fazer o papel de pai e mãe. Né? Então, já é outro podcast. Sim. Então, é outra situação. Mas, assim, não é fácil a gente colocar o feminino. Assim como eu cheguei para vocês hoje, assim, eu estou sem ajudante doméstica, né? Tá bem enrolado muitas coisas, eu tô tendo que fazer um malabarismo. E eu não quero fazer esse malabarismo, eu quero que se torne melhor. E hoje, para eu chegar aqui, eu tive que lidar com o meu feminino e o meu masculino o tempo todo. Minha filha precisou de atenção. Eu fiz tarefa com ela. Ela sabia que eu vim para uma entrevista. Eu tive que fazer entrevista com ela. Olha só. Enquanto eu estava me arrumando, eu tive que fazer isso. Eu tive que trocar de roupinha, fazer as coisinhas dela. E eu tive que colocar meu masculino no planejamento. Sim. Porque eu tenho hora, eu tenho que sair. Porque o feminino flui mais. Eu podia ficar ali. Clau, não vai rolar de eu estar aqui hoje com vocês. Sim. Tá? Ia te dar um furão, enfim. Você ia fazer entrevista 6 duplas. Que ia dar bom também. Mas eu não posso só fluir. Você também tem que executar. Eu também tenho que ter o planejamento. Não, eu tenho hora. Até tal hora a mamãe vai ficar. Depois você vai ficar com a vovó. Você tem que obedecer isso. Teve uma hora que ela ficou super brava. Eu deixei ela ficar brava porque é um direito dela. Porque ela queria estar comigo nessa manhã. Olha, eu deixei ela ficar brava, passou a braveza, ela até jogou um negócio, né? E eu ensino muito isso para meus filhos, assim, tá tudo bem você ficar com raiva. Tá tudo bem você ter esse direito, você só não tem o direito de machucar os outros, nem se machucar. Sim. Tá? E aí ela passou, aí ela mudou o que tava rolando, e foi tudo bem. Mas, assim, e assim, eu acho que isso é um tema bem legal mesmo, que você pode estar vindo aqui para falar, porque existem muitas questões, a gente recebe muitas mensagens sobre isso, de como lidar com a questão da fúria das crianças, dos adolescentes, dos filhos, como que a gente consegue lidar, até porque hoje, como a gente disse, internet é terra de ninguém e de todo mundo ao mesmo tempo, né? Que existem aquelas mães que deixam fazer de tudo e aquelas mães que não deixam fazer. Não existe um ponto certo. Claro, eu acho que não existe receita de bolo para ter filho, né? Mas que do lado terapêutico, do lado psicológico mesmo, do ensinamento, o que é importante a gente deixar as crianças sentirem. Eu acho que esse é um tema que você já está convidada para voltar, tá? Existe, eu vou adorar falar sobre isso, existe uma questão que a gente já pega para o feminino e a gente já pega hoje para diversas metodologias, né? A Bia também da área terapêutica, mas assim, se a gente pegar, tá nascendo novas teorias todos os dias. Sim. Se são consistentes ou não, com o tempo a gente vai ver. A receita da relação, a receita de ser mulher, a receita do com filho, a receita tem tudo. Você jogar lá na internet, você tem. Qual é o nosso parâmetro, aquilo que a gente já desconectou e que a gente precisa voltar? É o sentir. De novo, volta no sentir. É o quê? Funciona para mim? Funcionou para minha relação? Tá funcionando para minha criança? Nós precisamos ter isso. O sentimento, né? A gente precisa saber fazer esses testes, fazer a experiência. Sim. Não, gente, isso não funciona para minha criança. Então, eu preciso compreender isso de um lugar maior. E, às vezes, as mães... Isso ficou tão forte na nossa sociedade que a mãe que botou a criatura no mundo... Eu não tô falando que é fácil, tá? Que botou a criatura no mundo, que passou por todo esse processo, não sabe mais a direção. Total perdidas. E qual é a direção? Se eu perder a conexão com o meu sentir, com a minha intuição, com a leitura que eu faço de mim, como é que eu vou fazer isso para a criança?
E eles são as nossas esponjinhas, os nossos espelhos, né? Então assim, como é que eu ensino meu filho com a minha filha a sentir ou lidar com as emoções se eu não sei lidar com a minha? Se eu quebro a casa com raiva e eu não deixo meu filho sentir raiva, ou ele quebra a casa também, eu vou achar estranho se é isso que eu tô fazendo? Sim. Assim, do mesmo jeito que existem aquelas pessoas que são muito polidas, que nada é sentido. Ah, mas a criança parece que ela não consegue colocar pra fora, né? Existe um modelo. Então, assim, pra gente saber, pra vocês saberem, e o que a Luanda ensina é o certo, o que a fulana ensina é certo, o que a outra propõe é certo, sente, experiencia. É que dá trabalho, né, Lu? Dá Se a gente não consegue nem ouvir um áudio no imagina só estudar sobre isso. E né? aí isso também essa questão também isso é muito importante. Nós não queremos mais ter trabalho. Eu não quero ir pra... Eu gosto muito, eu sou uma das pessoas que gosto de ir pra cozinha, pra conectar com o feminino. Não gosto de ter cozinhar todos os dias, aquela coisa com horário, etc. Mas assim, eu testo bolo, eu testo receita. E aí, assim, eu tenho que ter eu não quero receita pronta, eu gosto de experimentar. E aí, vai dar certo e vai ficar ruim. Vai dar errado, vai dar certo. Existe uma gama de possibilidades. Dá mais ou menos, depois outro dia eu ponho mais, eu tiro. E isso, eu preciso tanto do tempo, quanto eu preciso aceitar que pode dar errado. Porque a gente também só sai... Mas aí é que tá. E a gente vai entrar no outro tema, que é o controle. Porque daí... Por que a gente não faz isso? Porque a gente é muito controlador, né? Sim, mas hoje eu sinto informar que a gente não tem mais tempo. Hoje a gente não tá no controle. Não tá no controle. Não estamos no controle. Não, assim, é tão gostoso esse bate-papo. É uma coisa assim que a gente vai levando e que a gente quer ficar. Mas, infelizmente, todo mundo... A gente pode fazer um tema daqui um tempo do controle da criança. Sim, eu acho que dá pra combinar os dois, sim, né? E você já está convidada a gente pensa de uma forma bem carinhosa nesse sentido. Eu queria colocar, tá? Na questão da minha profissão, assim. Para as mulheres que querem conhecer esse primeiro contato com os papéis, que eu falei com as deusas, enfim, eu tenho um curso na internet, né? Na Hotmart, que você pode comprar e fazer no seu tempo. Sim. Certo? Eu tenho esses links lá no meu perfil do Instagram, depois eu passo. Inclusive, eu já fiz, a Bia também já fez e a gente indica. Obrigada, meninas. O Shakti tá sem data por enquanto, eu vou esperar passar o inverno. Sim. Tá? E neste momento acontece de forma recorrente a comunidade. A comunidade é um trabalho bem simples, porém profundo. A gente tem aí durante um mês, eu tenho tarefas toda semana. Tarefa simples de percepção, que não é assim mais um trabalho que você vai ter que fazer. E também uma forma de... Você vai ter aulas que você pode assistir gravadas ou ao vivo comigo. E ele é bem mais acessível. É um produto de R$ 29,90. Qual é o objetivo? Você manter a conexão com o seu feminino sem ficar fazendo um malabarismo. Essa coisa de que eu preciso ir para uma imersão, tirar um ano sabático, ler 20 livros, etc. Porque a gente está muito mais conectadas hoje com a história, assim, informação. A gente quer agregar informação. Aí os livros, os cursos e tudo mais, mas a gente não pratica. Então, é uma comunidade da prática. É bem simples. Então, estão todas convidadas. E... seu perfil do Instagram. O meu perfil é Luanda Padilha mesmo, tá? Procurem sim. lá por Luanda Padilha que vocês vão achar. Se a gente for pelo arroba, vai ser @Padilha Luanda. Mas o Luanda Padilha vocês vão achar. E ali tem os links desses produtos e dessas formas de interagir comigo. Com você e com o feminino. Luanda, eu agradeço demais sua presença aqui. Você sabe o quanto você é especial na minha vida, né? As duas sabem, né? A Luanda a gente não tem ciúmes, não. Tá tudo bem. Seria o contrário. Se vocês falassem que vocês são especiais, o negócio ficaria feio. Eu vou ficar muito amiga da Bia e a gente... Não pode. Você é minha psicóloga, ela é minha terapeuta e é assim que funciona. Elas vão falar sobre o controle no outro episódio, tá, gente? Isso, vamos, né, Bia?
Tô trabalhando. Mas é isso, gente. Assim, Lu, você sabe o carinho que eu tenho por você. Eu te agradeço demais por esse tempo. A gente sabe quanto esse tempo é precioso, né? Né? Pra gente, pra nós três, né? Eu acho, o quanto isso. E a gente tirar esse tempinho pra estar ensinando algumas pessoas, pra estar mostrando, assim, a importância da gente estar resgatando aí o nosso feminino. Sim, é verdade. Sá, de parabéns com o seu trabalho, porque eu admiro muito. Eu fico seguindo você lá, vendo seus conteúdos. Gosto muito de consumir. Eu agradeço. E eu fico feliz de contribuir e a gente volta pra gente falar junto de outras coisas, que eu acho que vai ser bem legal. Vai ser muito bom mesmo. Eu agradeço demais, gente. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Até mais. Hey.